Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um Noar Podcast. Você que está chegando aí pela primeira vez no nosso canal. Quem sabe está chegando por causa do nosso convidado. Já convido você a se inscrever aqui no nosso canal. Já estamos rumo à marca de 13 mil inscritos aqui no nosso canal no YouTube. E você pode fazer parte da nossa família aqui no nosso programa Noar Podcast. O YouTube mostra pra gente aí que boa parte, a maioria que assiste nossos episódios não é inscrito. Então, poxa, dá uma inscrição pra gente aí, dá um like também nessa transmissão aí que vai ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas, vai poder te mandar esse conteúdo para quem tem algum interesse sobre o assunto, porque hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu particularmente gosto muito, que é a educação. A gente vai falar sobre educação e de uma área que eu cheguei, né, Thalia, a fazer alguns semestres aí de faculdade. Estou recebendo professor Ademir Corguinha, professor de História. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. Vamos trocar uma ideia boa aí hoje. Total, vai ser bem legal a nossa conversa. Só vou pedir para você chegar um pouquinho mais perto do microfone, que vai ficar show. E eu quero agradecer, antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui, os nossos parceiros do Noar Podcast. A Free Online, ela tem os melhores planos de internet para você, sabia? Free Online está disponível aqui na nossa região, em Nova Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro Cantagalo, Macuco, São Pedro, Lumiar. E a Free Online, ela tem os melhores planos de internet para sua realidade aí. Você que precisa de internet para jogar, assistir filmes, séries, assistir o Noar Podcast sem travar, ou você também que trabalha de home office, tem que ter uma internet de qualidade, assim como o nosso amigo professor Ademir também, quem sabe dá aulas através da internet, precisa da internet para se comunicar, dar aulas também, algum curso. A Free Online tem os planos ideais para você. Então, acesse o QR Code aqui embaixo, que você vai direto para o site da Free Online, e lá você pode escolher qual o plano que tem mais a ver com a sua realidade. A Free Online tem os melhores planos, tá ok? Então, você pode acessar o Instagram, @FreeOnline, e conferir todas as novidades. Inclusive, tem uma loja novinha lá em Friburgo da Free Online, que vale a pena você conhecer também. @FreeOnline. Free Online é top, Free Online é você feliz. Também nosso grande parceiro aqui na nossa região é a SAF Assistencial. A SAF tem o plano de desconto chamado Sou Vantagens. O Sou é exclusivo para quem é associado ao SAF. Você que está assistindo nosso podcast aí, olha, escaneia o QR Code, você vai direto para a plataforma Sou. Lá dentro você vai colocar seus dados pessoais, o seu número do cartão pessoal, do SAF também. E lá dentro tem descontos em mais de 260 grandes marcas, tem cursos online gratuitos com certificado e também está sempre rolando um sorteio bem legal dentro da plataforma. Então fique atento, o Sou Vantagens, como eu disse, é exclusivo para o associado SAF. Se você ainda não é um associado, associe-se já. Procure a loja SAF mais próxima de você. Amigos fazem planos SAF Assistencial. O Instagram deles também é @SAF Assistencial, bem fácil. Você confere todas as novidades por lá, ok? E também tem a SAF Pet. Então você que também quer incluir o seu amigo aí de 4 patas, seu cãozinho, seu gato também, o SAF Pet está aí para dar assistência também para os seus melhores amigos, ok? Então, SAF Assistencial todo mundo tem. Nosso grande parceiro também aqui no nosso Noar Podcast é o Espaço Saúde e Bem-Estar, localizado aqui em Bom Jardim, no bairro Jardim Ornelas. O Espaço Saúde e Bem-Estar tem diversos profissionais para cuidar aí da sua saúde. Então, você aí que precisa cuidar da saúde dos seus pés, lá tem Spa dos Pés. Também tem uma grande variedade com fisioterapia, shiatsu terapia, também tem psicologia, nutrição oncológica, uma grande variedade de especialidades para poder cuidar da sua saúde. Acesse o QR Code, você vai direto para o WhatsApp deles e pode agendar a sua consulta ou tirar as dúvidas. Inclusive, lá no Espaço Saúde e Bem-Estar também tem massoterapia. Espaço Saúde e Bem-Estar, localizado aqui em Bom Jardim, no bairro Jardim Ornelas. E em Nova Friburgo, um grande parceiro nosso também é a Soneca Home. A Soneca Home é localizada no bairro Duas Pedras. Ela transforma casa em lar. E lá você encontra uma grande variedade de móveis para deixar sua casa linda. Lá você encontra mesas extensíveis de 4 ou 6 lugares. Também tem sofás cama, sofá retrátil, cabeceiras.
travesseiros, cama box, cama com baú, uma grande variedade. Inclusive, lá na Soneca Home, se você quiser comprar apenas cadeiras, tem essa possibilidade. Talvez você tenha uma mesa legal aí na tua casa, precise trocar somente as cadeiras, também tem essa possibilidade lá na Soneca Home. Então acesse aqui, ó, QR Code aqui embaixo, está na tela, é só você ir lá no Instagram e conferir todas as novidades e ofertas que a Soneca Home tem para você. Inclusive, na Soneca Home tem verdadeiros especialistas que vão poder te orientar, te ajudar na escolha do móvel aí para sua casa, com atendimento maravilhoso, tomar aquele cafezinho caprichado. Bairro Duas Pedras, em Nova Friburgo, é a Avenida Engenheiro Hans Geiser. Então acessa aí o Instagram e confira todas as novidades. Soneca Home, transformamos casa em lar. Top demais, né? Obrigado a todos aqueles que confiam no nosso trabalho. E claro, se você quiser também trazer a sua marca aqui para o nosso podcast, quer vincular sua marca conosco, é só entrar em contato via direct do Instagram, beleza? Professor, vamos começar o nosso bate-papo de hoje, cara. Vamos lá. E eu queria começar conhecendo quem é o Ademir, cara. Fala um pouquinho. Caraca, velho. Quem é o Ademir pra gente? Então, cara, eu tenho 42 anos, sou casado com a Ana Carla, apaixonado. Tenho meu enteado Arthur, de 15 anos, minha filha Aurora, de 4 anos. E eu estudei a vida inteira em um colégio particular em Nova Friburgo. Hoje eu dou aula nessa escola. Foi comprada por uma rede do Rio de Janeiro. E no ensino médio, eu me lembro que no ensino médio já tinha essa onda de gostar de livros, assim, uma coisa mais básica. Eu nunca fui muito leitor, né? Mas eu tive ótimas referências dentro da escola de professores de história. Uhum. E no terceiro ano eu decidi, eu enveredei por esse caminho, cara. E em Friburgo havia Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, foi para onde eu fui. E já no meio da faculdade, em 2003, eu já comecei a dar aula. Já sido contratado no mesmo ano por 3 escolas. Foi uma coincidência bem legal, foi uma sorte maneiro. bem legal também. E estou desde lá até hoje lutando aí nas salas de aula de Friburgo, região. Uhum. E por aí vai. E por que história, cara? Você falou que teve professor que foram referência, mas... Cara, eu me lembro, eu tenho uma memória muito maneira desse dia na minha vida, que eu estava em casa, meu pai tinha uns livros assim antigos guardados no armário, sabe? Uns livros que ele tinha comprado talvez para enfeitar a casa, né, brother? E eu peguei um daqueles livros e comecei a ler, né? Era um livro sobre Segunda Guerra, eu não me lembro o autor. E comecei a perceber ali, comecei a ver umas coisas legais. Aí tinha visto um filme também de um cara que era historiador anotando algumas coisas. Eu me interessei por aquilo. E tive na escola a professora Maria do Carmo, que eu só fui perceber que ela era sinistra mesmo, demais, depois que eu me formei. Eu nunca fui muito bom aluno. E tive um professor também chamado Copinho, que era um ótimo professor, super dinâmico, super didático. E eu pensei nisso, né? E sempre achei que meu lugar seria a sala de aula, dando aula no curso pré-vestibular e tal. Hoje eu dou muito menos aulas em pré-vestibulares, dou mais aulas para escolas regulares. Mas foi por esse motivo que eu escolhi História, cara. Foi por esse motivo, por ter tido boas influências, sabe? E dentro da faculdade, quando eu entrei para Santa Doroteia, eu vi que, de fato, eu tinha escolhido a parada certa para minha vida. Pô, que legal, entendeu? Foi cara. lá dentro mesmo que assim, que eu me identifiquei, que eu escolhi. Porque no início a gente entra assim meio que perdido. Mas depois de poucos meses lá dentro da Santa Doroteia, eu percebi que eu estava no lugar certo e fazendo aquilo que eu queria. Pô, maneiro. Né? E me sinto muito grato, sabe? Eu sou muito grato, né? Porque eu faço o que eu sempre quis fazer e consigo me manter fazendo aquilo que eu sempre quis fazer, sabe, brother? Uhum. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Sobretudo na escola, ainda mais na área que a gente escolheu, né? Sim. Cara, é interessante como que a história ela é sempre presente assim na nossa vida, né? Muitas pessoas, até quem não gosta de estudar, fala assim, pô, estudar coisa que já passou, pra que estudar coisa que já passou? Né? Vamos viver a atualidade. Mas uma coisa que eu aprendi, que quando a gente estuda o passado, a gente evita que coisas absurdas aconteçam novamente, né? E engraçado que comigo, o que me fez gostar de história foi ter sido reprovado em história. Você acredita? Tá vendo? A lapada da vida. Foi uma lapada da vida que eu tomei no 7º ano do ensino fundamental. Eu fui reprovado em história, e reprovado com um R maiúsculo mesmo, de uma nota terrível. Nossa. Mas aquilo me fez, no outro ano, quando eu fui fazer novamente o ano, né?
tentar ser um aluno diferente, entendeu? Falar assim, pô, eu vou fazer diferente. Maneiro. E aí, eu lembro que nas notas de história do outro ano, eu sempre tirava ali de 80 para cima, cara. Então, foi um marco, assim, na minha vida, que a partir dali, eu comecei a olhar a história também com um outro olhar, Maneiro, né? maneiro. De aprendizado mesmo. E eu acredito que você também, em mais de 20 anos aí de Claro. sala de aula, você deva ter pego aí diversos alunos Nossa. também com essa sensação de muitas vezes estar perdido com a Nossa. matéria, mas acaba que vai se encontrando com isso, né? Claro, não. Assim, é uma coisa muito, muito estranha, assim, meio complexa. A gente trabalha história nas escolas e é unânime, cara. É a sensação, assim, a percepção de que história é passado. É única e exclusivamente o estudo do passado e pronto, acabou. Aí você faz uma pergunta para os alunos, por exemplo, a história muda? Grande parte dos alunos fala, não muda. O que não muda é o passado, brother. A história muda. E é o presente que seduz o historiador, sabe? Eu fui aprender o que é história dentro da faculdade. E fui aperfeiçoando a minha percepção sobre história durante a minha vida na sala de aula, tá ligado? É bem interessante isso. É muito difícil, sabe? Você lidar com essa ideia. E com poucas aulas fica mais complexo ainda de você tentar mostrar de fato o que é a história para os alunos, que é uma ciência, que só pode ser combatida com ciência. Né? E não é só o estudo do passado. O passado passou, acabou, não vai. O passado não muda, mas a produção histórica sobre o passado muda toda hora. Né? Por exemplo, Tiradentes já foi unanimamente no Brasil herói sem questionar. Hoje Tiradentes é um mito. Né, cara? Que a história não tá aí para acabar com os mitos. Até porque acabar com o mito de Tiradentes é menos um feriado. A gente não quer isso, porra. Pelo amor de Deus. Porra. É verdade. Porra, a história tá aí para explicar os mitos. Quem construiu, para que construir Tiradentes como mito? Né? A história não é passar. E o presente que seduz o historiador. Né? É no presente que o historiador vive e busca o passado. E como você falou, né, cara? Aprender, né, estudar sobre como é a evolução política do seu país, por exemplo, evita que a gente cometa erros, né? De defender atrocidades, sabe? De falar certas coisas que, né, só estudando a gente consegue, estudando história. É verdade. Eu penso, cara, que a matéria, né, de história, assim como a sociologia e filosofia, ela acaba trazendo luz sobre assuntos que são polêmicos muitas vezes, né? Nossa. E ela traz uma democracia no sentido de você poder debater sobre o assunto, onde que talvez num ambiente que não seja acadêmico ou escolar, você não consegue ter essa diversidade de ideias sobre um fato, por exemplo, e você não consegue ter uma democracia para poder conversar sobre o assunto. Claro. Então, todos os assuntos polêmicos, por exemplo, assim, na minha época de ensino médio, sempre foram melhor debatidos num ambiente, por exemplo, de aula de história ou de filosofia, por exemplo, que ajuda a gente a pensar. E aí eu fico preocupado, eu não sei qual é a sua a sua opinião sobre isso, mas sobre a reforma do ensino médio, que acaba que, de uma certa forma, tira esse pensamento crítico das pessoas, né? Além de... os alunos do Estado, por exemplo, brother, tiveram que fazer o Enem ano passado sem ter tido aula de história o ano todo. Então começa por aí. Então, isso já é uma questão importante que a gente tem que pensar. Né? Então, os alunos do Estado tiveram que fazer a prova do Enem sem ter tido aula de história o ano todo. E sem contar que, sem as aulas de história, sem um espaço democrático, justo, honesto, né? O professor de história não tem a capacidade, não tem como orientar de maneira justa e democrática um conhecimento crítico dos alunos, né? Porque a história não é uma ciência que apresenta uma verdade. A história é produzida pelos seres humanos e tudo que é produzido pelo ser humano é super abstrato, é super de cada um, né? Então, assim, a história, a gente tem essa ideia de tentar fazer com que os alunos pensem as pessoas, os seres humanos, pensem cada vez mais de maneira crítica. Né? E a escola é um espaço para isso, a sala de aula é um espaço para isso, as redes sociais, as tecnologias são espaços para isso, né? E dentro da escola a gente faz isso de maneira orientada, o professor é um orientador nesse sentido, né? E a reforma do ensino médio, que agora houve a reforma da reforma, né?
Aí é uma questão de opinião, né? Para mim foi uma coisa absurda que fizeram. Foi feita na calada da noite. O processo que foi feito é um processo político bem estranho, né? Mas tem objetivo. Não ensinar história é objetivo político de certo grupo político. Certo. Entendeu? Não incentivar o pensamento das ciências humanas, não incentivar o espaço para que as ciências humanas sejam debatidas, é projeto político. E acabou passando. E agora há uma reforma da reforma, que também, na minha concepção, não contempla aquilo que precisa ser feito. Que a escola precisa ser reformada, é óbvio. Isso é uma coisa que, desde quando eu entrei na sala de aula, lá em 2000 e blau, brother, a gente já pensava, a escola tem que ser reformada. Na minha época de aluno, já se falava em reforma da escola, né? Mas não nesse sentido. Fica muita gente, hoje em dia, eu tenho visto uma galera aí, uns paradas de uns... Como é que é? Os coach mirim, que vão pra internet falar mal da escola, que escola não serve pra nada, não serve pra isso. Esses caras se municiam naquilo que é realidade. Porque, por exemplo, brother, eu chego no 6º ano para dar aula de história para uma criança de 11, 12 anos, velho, e eu tenho que ensinar para ela Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma, sem que ela se conheça. Porra, ela tem 11 anos, cara. Ela não se conheceu ainda, ela tem que saber como é que funciona a tributação na Mesopotâmia. Se ela não conhece, ela não sabe como funcionam as relações sociais dentro da casa dela. Sabe? Ela não se conhece, ela não estuda a história dela, ela não aprende a ter contato com a história física dela. E a educação tradicional me exige que eu explique para ele que era Senado em Roma. Então isso, de fato, é algo que me incomoda, sempre me incomodou, mas é o que eu tenho que fazer. E aí a gente tenta cada vez mais fazer de maneira crítica. E, de fato, não é por isso que a escola tem que acabar, como esse pessoal fala. Pô, isso é parada. Não, é isso que tem que ser pensado, é isso que tem que ser reformado. Entendeu? Utilizar o espaço para trabalhar a história de maneira justa, sensata e honesta, para que todos os seres humanos se conheçam desde o início. Né? Porque eu vou ensinar para um molequinho de 11 anos que tá doido para ir pra quadra, tampar a pelada, meu irmão. Porra, eu tô... sai daqui, velho. Pô, entendeu? Então, assim, eu penso em fazer de maneira sempre mais dinâmica, né? Não é que eu seja perfeito, que eu consiga, que minha vida na sala de aula é um mar de rosas, eu saio de casa pulando flor. Não é nada disso. Tem dia que eu chego na sala de aula pro 6º ano, que é a turma que eu mais me amarro. É a galera do 6º ano, molecadinha nova, criança mesmo, que você conta parada pra eles, eles ficam tudo felizes, legal pra caramba. Só que tem dia que eu dou uma aula, parece que eu dei 72 mesmo seguidas, sabe? Que cansa. E poderia ser melhor, né? Poderia ser mais agradável, poderia ser mais justo até com essas crianças e conosco, professores. Perfeito. Nossa, poderia ser. Que fala perfeita, é exatamente isso, cara. Você falando sobre a questão do pensamento crítico, de ensinar muitas coisas, eu vou até te perguntar isso daqui a pouco, mas o que me motivou ir para a faculdade de História foi a parte, principalmente da política, né? Trazendo na situação do Brasil, por exemplo, Getúlio Vargas para frente, né? Que é uma matéria muito interessante, muito boa de se trabalhar. Da minha professora, um beijo para ela, Solange, excelente professora, soube trabalhar muito bem esses temas dentro da nossa turma. E eu tive um professor de filosofia também, excelente, Gilberto, que ele trouxe um tema, o Ademir, dentro da sala de aula, que eu achei que foi sensacional, foi a diferença entre política e politicagem. Cara, numa turma de 3º ano, tipo assim, a boa parte já estava quase tirando ali o título de eleitor, outros já tinham o título de eleitor, e com influências da nossa região, que você sabe que ainda tem um curral eleitoral em muitos lugares, né? E aí ele traz um tema nesse sentido de o que é política e o que é politicagem. Meu amigo, você não sabe o que revolução que essa aula fez naquela turma de 3º ano, cara. Ele dividiu a turma em 2, e um iria explicar o que era politicagem e o outro lado o que era política, né? E um meio que defender o ponto de vista do que era, para depois a turma entrar num consenso do que realmente o Brasil vive hoje e o que seria o ideal. Maneiro, cara, maneiro. Isso me motivou muitas vezes ir também para a faculdade e também esse pensamento crítico. Claro. Então eu penso que quando eu converso com os professores, falo, pô, o ensino médio hoje tem matérias que não tem nada a ver com nada, que não tem nem professor formado para dar aquela disciplina e tem que ficar catando o professor para dar uma disciplina que ninguém sabe para que serve direito, né?
é triste, né? Demais. É triste. Demais. As escolas particulares se adaptaram de uma maneira muito rápida, Uhum. né, a essa reforma do ensino médio. Então, algumas matérias que eles criaram, em algumas escolas parece que nem houve essa reforma do ensino médio, né? Tá. Em algumas escolas particulares parece que nem houve. Mas nas escolas públicas, brother, do estado onde eu trabalhei, cara, era uma coisa assim impressionante. Você pedir, assim, você tinha que exigir que o aluno ficasse na escola de 7 da manhã às 5. Nesse período, a semana toda, você não oferecia um esporte para ele. Muito pelo contrário, tiraram a aula de educação física. Né? Então você não oferecia esporte. Começa por aí. Pô, criança, adolescente parado, corpo parado, é problema, brother. Problema. O cara tem que gastar energia. Então não tinha esporte. Né? E aulas em salas de aulas tradicionais, de 7 da manhã até 5 da tarde. De matérias, e a culpa nem era do professor não, cara. Porque, tipo assim, lançaram agora, você vai dar aula disso. Mas o que é isso? Só depois que eles começaram a aparecer com projetos, com conteúdos sobre aquela matéria. Entendeu? Então, assim, foi muito estranha essa reforma do ensino médio, sabe, brother? Foi muito estranha. Foi uma perda de tempo muito grande para os alunos que passaram por ela. E agora está sendo também algo bem intenso a reformar a reforma, né? Reformar a reforma. Isso aí, cara. Porra, política e politicagem é uma coisa. Esses trabalhos que os professores fazem, eu tento fazer alguns, sabe? Eu sou uma pessoa assim, eu sou muito. Eu tenho esse defeito comigo ainda, né? Assim, eu sou muito pragmático na questão do quadro, do bababá, e falar, beleza, mas sempre tentando ler, buscar coisas mais novas, sabe? Dificilmente eu aproveito uma coisa do ano anterior para o outro, até porque eu perco tudo, bagunço, computador, parada zoneada, mas sempre buscando algo novo, né? E hoje, às vezes é até muito perigoso você puxar um tipo de assunto desse dentro de uma sala de aula, de política e politicagem. Política a gente faz agora. Se a gente tivesse uma cabeça aberta para entender, nós estamos fazendo política agora. Mas ninguém está falando de político nenhum aqui, pô. Não. Ninguém falou de político nenhum, ninguém falou de ideologia nenhuma agora. Mas nós praticamos política 24 horas por dia, dentro de casa. Tem relação política, pô. Né? E a politicagem é o que, né? É o que as pessoas estão mais acostumadas a ver, talvez em épocas de eleição, né? Sim. Aquela politicagem mais barata, aquela coisa, pô, meu amigo, porra, seu pai, como é que tá seu pai? Meu pai faleceu pra você, pra mim tá aqui. Pô, esse tipo de coisa, né, cara? Carrega neném, sobe morro, nunca foi, mas agora... Não... Os favores e por aí vai, né, cara? As reproduções das politicagens tradicionais do Brasil República são impressionantes, né, cara? Isso é efeito de uma democracia recente, né, cara? Porque se a gente entra nesse assunto da democracia brasileira, a gente tem um problema porque o brasileiro... É recente lidar com democracia aqui no Brasil, muito né? Muito recente, pô. Muito recente. É muito recente. A democracia brasileira, se a gente trabalhar pós 64, pós 85, por exemplo... Se a gente tiver o marco da Constituição, é 88. Então nós vamos 30 e poucos anos aí, 38, 40, 30 e poucos anos de democracia, né? Que me parece, né? E parece o que eu vejo também, algumas pessoas que eu leio, que está sempre em processo de consolidação, né, cara? Está sempre em processo de consolidação. E algumas pessoas, infelizmente, ainda confundem liberdade de expressão e democracia com aquilo que você quer fazer, você quer falar. E não é bem assim, né, brother? Custaram muitas vidas você conseguir estabelecer a democracia no Brasil. E não é porque você tem liberdade de expressão que você pode, por uma rede social, cometer crime. Não. E as pessoas têm que entender que o Brasil tem lei, né, brother? Tem lei. Então, assim, é uma democracia respaldada pela lei, sabe? Que você não pode utilizar a sua liberdade de expressão para fazer qualquer tipo de ataque a um político, venerar qualquer tipo de ideologia, entendeu? E isso é muito recente, isso é muito recente no Brasil, né, cara? E nos últimos anos a gente acompanha que, de fato, a democracia no Brasil vem sofrendo ataques, né, cara? Vem sofrendo ataques de pessoas que não aceitam a justiça, por não aceitar, ponto. Né? Uma mesma justiça que atuava no outro governo atua agora, mas as pessoas não aceitam a justiça, acabou. Porque a justiça é minha própria. Sim. Né? E é muito complexo isso. Tem pessoas que criam na sua própria cognição as suas realidades. Né? É o que eu falo, história só se combate com ciência. O que você acha é problema seu, brother. O que você acha é problema seu. Agora, se você criou a sua definição partindo do pressuposto de historiadores, de direita, de esquerda, de centro,
que pensam a história, é outro caminho, é outra coisa. Né? Porque o seu ponto de vista, ele pode ser determinado por várias situações. Né? Numa guerra, o soldado não vê a mesma guerra que o capitão. Pô, o capitão tá vendo outra guerra, o soldado tá vendo uma guerra, e é a mesma guerra. Né? A pandemia, por exemplo, nós passamos pela pandemia de maneira diferente. Teve gente que passou negando, teve gente que passou lutando contra, teve gente que passou negando a vacina, tem gente que passou lutando pela vacina. Então os fatos históricos eles são vividos por pessoas que têm ponto de vista diferente. Né? Eu dei aula disso hoje de manhã, brother. Falando com um aluno na escola, ele virou e disse assim, não, mas no meu ponto de vista não existe racismo no Brasil, por exemplo. Eu falei, brother, o seu ponto de vista é errado. Porque história, ciência, filosofia, ciência, a sociologia, ciência, a geografia, ciência provam que há racismo no Brasil. Isso é provado cientificamente. Não, mas no meu ponto de vista. Então, o seu ponto de vista está errado. E não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que vou determinar o que você tem que ver. Mas você tem que ver a partir de uma ótica justa. Você falar que não há racismo no Brasil, porra, que ponto de vista é esse? Esse é o ponto de vista do prédio maravilhoso, do cobertura, que você não sai de casa e você não vê o mundo acontecer. Sim. É esse tipo de coisa que, às vezes, complica o trabalho da história do historiador. Sim, acaba que é o senso comum, né? O senso comum é um grande problema, porque como que você vai rebater senso comum? É difícil, porque você pode chegar com qualquer dado histórico, científico, que não vai servir de nada, né? Não vai servir de nada, não vai servir de nada. E, assim, há uma evolução política no Brasil. Eu estava até conversando com um professor meu, um amigaço meu, Kurt, matemático, professor de história de matemática, ele escreveu um texto maravilhoso, brother, para tentar explicar assim, a evolução da tecnologia e do ser humano no Brasil, né? Porque antigamente os primeiros computadores foram desenvolvidos numa lógica racional muito tradicional, 0 e 1, binário. É sim e não, acabou. Os primeiros computadores eram assim, 0 e 1, acabou. Né? E hoje, para desenvolver a tecnologia da inteligência artificial, os computadores estão criando métodos para que a máquina entenda as idiosincrasias, as nuances dos seres humanos, para que possa haver uma inteligência artificial. Em contrapartida, o que a gente vê na sociedade, nas redes sociais, são pessoas cada vez mais polarizadas entre A e B, brother. Então, enquanto a máquina está se livrando dessa parada binária de sim e não, o ser humano está voltando para uma ótica polarizada disso e daquilo. E para isso, a gente, falar disso, eu vou ficar até. Esse podcast vai ter 8 horas. Mas é uma forma de domínio. Fazer com que as pessoas pensem dessa maneira é uma forma de dominar. Existem pessoas pensando nisso. Existem grupos políticos, sociais pensando dessa maneira, querendo que a gente pense de maneira binária. A ou B e acabou. Para que eu odeie o A e seja o B. Para que eu odeie o B e seja o A. Porque o A é perfeito, o A é o certo e o B está errado. Ponto. Não percebendo que o ser humano pode pensar de maneira diferente. Não percebendo que as ideologias são plurais demais. Né? As ideologias são plurais demais. Né? E esse tipo de coisa acaba dificultando debates políticos dentro de sala de aula, debates políticos em redes sociais. Né? Não, tranquilo. Isso fica bem complexo, fica bem difícil. Agora faz todo sentido o que você falou, porque na minha época eu tenho 10 anos que eu terminei o ensino médio, né? Então 10 anos atrás o Brasil estava bem diferente do que hoje. Nossa. bem diferente, né? Era mais tranquilo puxar esse tipo de tema dentro da sala de aula, né? 2013 eu acho que é um marco. Eu ainda não li nenhum especialista, né? Existem várias pessoas produzindo muito sobre isso, né? Existem. As faculdades estão fervilhando de pessoas, de pensadores, né, de estudiosos sobre esse momento. Mas eu acho que 2013 é um marco de divisor, né, de águas na história do Brasil mais recente, né? Aquela época daquelas manifestações, vem pra rua, sem partido. Sim. Né? O cara que defendia o sem partido era de um partido. Era. Então, tem tudo isso, Sim. né? E é um momento crucial da história do Brasil, com certeza. Interessante, cara, interessante. Dentro da sua perspectiva, você tinha alguma matéria que você tinha mais gosto dentro da história? Algum fato da história que sempre chamou mais atenção? Ou até hoje, tipo assim, quando eu vou dar aula disso, eu me amarro demais? Cara, assim, eu gosto muito de falar de... Peraí. Eu sei que você quer continuar assistindo a nossa conversa, mas antes eu quero agradecer os nossos parceiros do Noir Podcast. Então se liga só no recado dos nossos
nossos grandes parceiros e patrocinadores. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Confira em Bom Jardim um laboratório de excelência para a realização dos seus exames, o Laboratório Daylab. Com ótimo atendimento, localização e total segurança e procedência para a realização dos seus exames. O Daylab está presente em Cachoeiras de Macacu, tendo sua sede em Nova Friburgo, desde 2016, atendendo com qualidade. Confira as novidades lá no Instagram, @daylabnf. Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam o espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipope Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home. Transformamos casa em lar. Seja bem-vindo ao espaço Saúde e Bem-Estar, um lugar dedicado ao cuidado completo da sua saúde e bem-estar. Oferecemos atendimento em nutrição clínica, oncológica e ortomolecular, além de tratamentos com fitoterápicos. Realizamos laudos nutricionais e psicológicos, essenciais para a cirurgia bariátrica. Aqui você encontra um espaço de relaxamento e cuidado com o corpo, desde o spa dos pés, cutilagem até a Crigel. Cuidamos de cada detalhe para que você se sinta bem. Também temos atendimento em fisioterapia, shiatsu-terapia e acupuntura, promovendo o equilíbrio e o alívio de tensões. Para crianças e adultos, nossa equipe de psicologia clínica está pronta para oferecer apoio especializado e acolhedor. Venha nos conhecer. Estamos localizados na RJ 116, número 404, Jardim Ornelas, Bom Jardim, Rio de Janeiro. Agende já sua consulta pelo WhatsApp 22-981 39-1607. Cuide de você no Espaço Saúde e Bem-Estar. Venha conhecer o nosso espaço. Cara, assim, eu gosto muito de falar do tema escravidão, de África, gosto muito de falar, que é um tema, assim, muito negligenciado ainda pelas escolas mesmo, né, que não respeitam a lei que determina que deve haver um estudo sobre África, né, porque o Brasil é mais africano do que brasileiro, pô. Uhum. Adoro trabalhar escravidão. Gosto muito de história do Brasil. Na faculdade eu tive aulas assim fenomenais. É muito interessante, né, cara? Depois que eu me formei, que comecei a dar aula, que eu pego material antigo de professores que eu tive, brother, eu vejo que material maravilhoso que ele produziu, que na época eu não dei tanto valor, né? Mas eu tive aulas de história do Brasil, de história econômica com o professor Rico, o professor João Raimundo. História antiga e medieval eu adorava com a Amanda William. Nossa, que eram aulas maravilhosas. Mas hoje eu tenho um apreço muito grande por trabalhar esses temas que puxam para momentos atuais, né? Falar de escravidão é falar de Brasil hoje, né? Eu acho isso muito interessante. Eu gosto muito.
Eu gosto de tudo mesmo, né, brother? Eu gosto de tudo, na verdade eu gosto de tudo. Né? Mas assim, escravidão é legal. E as matérias que a molecadinha mais nova gosta, estuda, né? Porque você conta, fala um monte de coisa, eles ficam tudo te olhando assim, nossa. Maneiro. É bom demais, cara. É maneiro. É muito bom. E falar sobre essa questão das matérias, né, principalmente o que envolve, né, a questão do racismo, é muito importante justamente por a gente tratar um tema tão atual, né? Super atual. Eu não concordo nem um pouco que o Brasil não tem racismo, Por porque favor, há né, gente? racismo, né? E é pior ainda porque vamos pensar que, diferentemente dos Estados Unidos para o Brasil, nos Estados Unidos acaba que o racismo ele acaba sendo muito mais claro, digamos assim, do que no Brasil. Parece que lá o pessoal fala mais abertamente e demonstra, quando a pessoa é racista, ela demonstra o racismo dela de uma forma que as pessoas percebem. Aqui no Brasil existe, na minha visão, tá? Um racismo também, existe esse racismo claro, mas existe o racismo também que é disfarçado. Que eu falo que eu não sou, mas as minhas atitudes mostram que eu sou um racista, né? Aquela célebre frase, pô, eu não sou racista não, cara, tenho vários amigos negros. Exatamente. Pô, eu não sou sabe? E assim, e aí que tá a história. É muito importante que os alunos, desde cedo, saibam que o Brasil é o país do mundo que mais recebeu gente sequestrada na história. E essas pessoas foram sequestradas na África. Sabe, brother? Então, assim, isso é uma coisa que deve impactar as pessoas. O Brasil, a metade da população do Brasil hoje é formada por um movimento de imigração forçada. De um lugar específico para um lugar específico. E nós aqui ainda temos uma nuance, brother. Nós estamos no Rio de Janeiro, que foi o lugar que mais recebeu gente sequestrada. Pior ainda, Bom Jardim, Friburgo, aquela coisa que mais recebeu gente sequestrada. Então isso tem que ser mostrado para que as pessoas pelo menos comecem a debater cota racial no almoço de domingo com a família, com o tiozão, sabendo disso. Sabendo disso. Pelo menos isso. Sabendo que nós estamos no Brasil, é o que eu costumo falar. Meu bisavô não teve escravo. Meu tataravô não teve escravo. Meu pai nunca teve ninguém escravizado em casa. Então, assim, eu não tenho culpa. Claro, ninguém tem culpa pelo passado. A gente tem azar de ter nascido no país que proibiu pessoas negras de estudarem até pouco tempo atrás. Então isso tem que ser entendido antes de ser debatido qualquer coisa. É verdade. E aí tá a outra história. Outra coisa que me deixa muito indignado, ô professor, que eu acho que isso... Eu fico pensando como que isso não impacta a vida das pessoas. Sempre sai uma matéria de algum lugar, principalmente em cidade grande, que é descoberto pessoas que estão vivendo em situações análogas à escravidão. Né? Descobriu que uma família era mantida em tal lugar, aí faz uma reportagenzinha tal e fica nisso. Aí vai lá o Fantástico, mostra uma empregada doméstica que vivia num quartinho tal, e aí vai ver que a família bancava de bom moço na sociedade. E aí, eu tava falando sobre isso nesse final de semana, cara, como que isso pode passar batido hoje em dia num país que diz que 80 e poucos % é cristão. Putz, grila. Sabe? É meio um tapa na cara da gente, né? É muito difícil, é bem complexo. Essas relações de trabalho, essas relações análogas à escravidão acontecem, tem gente agora, vai subir isso, infelizmente. Mas imagina, se isso é descoberto em São Paulo, brother. Foi descoberto em São Paulo uma senhora, situação, e as pessoas... não, mas ela recebia um salário. Porra, mas teve escravo no Brasil que recebia salário também. A ideia da escravidão não é salário, é privar a pessoa da liberdade. Fazer dela uma peça, coisificar uma pessoa. É isso que é escravidão, porra. Né? Então isso foi descoberto em São Paulo, um caso. Pô, tu imagina no interiorzão do Brasil, o que não acontece. Você está entendendo? E ainda assim, essas coisas são reproduzidas. Né? O trabalho de boias frias, brother, na colheita da cana. Nossa, cara. Mas eles recebem tanto por dia para colher a cana. Pô, cara, mas peraí, né? Não é questão do valor. É questão do tipo de trabalho, onde ele tem que trabalhar, se é oportunidade. É bem complicado, é bem complexo. E parece que está cada vez mais difícil de superar isso. Poxa vida. Parece que está cada vez mais difícil de fazer com que as pessoas entendam isso. E não comover a pessoa.
Não comover a pessoa, sabe? De que você ainda tem... E questionar os governos. O que vocês têm feito, brother? Para evitar, para combater isso, sabe? Questionar aqueles que você votou, deixou de votar, independente se você votou ou não em A ou B. Questionar os governos. O que vocês têm feito para combater isso, porra? No país onde eu vivo. Eu tenho orgulho do meu país. Eu amo o meu país. Então, o que vocês têm feito para reverter um passado tenebroso? E o que vocês têm feito para evitar esse tipo de coisa acontecer hoje em dia? Não é verdade? Porque eu costumo dizer, né? Pô, como que você falou, 80% se diz cristão no Brasil. Tem aquela parada, pô, eu sou católico não praticante. Pô, brother, eu acho muito complexo. Eu sou rico não praticante. Eu sou bonito não praticante, pô. Que parada é essa? Exatamente. Tu vai pra igreja e acha que você tá salvo? Exato. Calma lá, vamos ser cristão de verdade, então, talvez, né? Tem gente que não bota o pé na igreja e talvez é mais cristão de quem vai toda semana, com certeza, né, cara? Concordo. E com relação à escravidão, também tem essa questão da igreja católica que assim, eu não deixo, eu não incentivo que aluno nenhum meu julgue a Igreja Católica hoje pelo que foi cometido lá no século XVI. Certo. Isso, para mim, é uma questão de anacronismo, né, brother? Eu evito trabalhar em cima desses temas e produzir um aluno que critique a Igreja Católica hoje pelo que ela fez no passado. Né? Se você quer criticar a Igreja Católica hoje, busque meios no presente. O que foi feito passou, né? Mas a Igreja Católica teve ordens religiosas, beneditinos, franciscanos, jesuítas, que enriqueceram muito com o tráfico de escravos. E até hoje. E só veio falar sobre isso no final, lá na abolição, pô, no final do século XIX. E até hoje houve papas que pediram desculpa. Ponto. Né? Mas até hoje não houve algo em direção a um projeto de reparar algo que deve ser reparado. Né, brother? Você proibir pessoas de estudar, por exemplo, uma história de um período enorme da história do seu país. É o que eu falo, eu tenho orgulho do meu país. Eu amo o meu país. Entendeu? E eu preciso que isso seja reparado. Para nós todos vivermos em paz. Né? Eu penso assim também, cara. E principalmente, cara, eu vejo que você comentou, não, parece que ninguém quer fazer algo para solucionar esse problema. Eu vejo que o Brasil, ele nunca teve uma estabilidade política. Ele não... é uma coisa que... Muito complexo, né, cara? A gente não sabe o que é ter uma estabilidade. Né, cara? É muito complexo. O Brasil, ele tem uma proeza dele sair de uma crise e ele entra numa outra, assim, numa facilidade tão grande, né? No passar dos anos. Então, a nossa república aconteceu através de um golpe, né? Tá, o Brasil, e por aí vai. Uma vez eu cheguei, eu não tinha preparado, eu tenho aulas preparadas e tal, mas eu estava numa turma muito, muito maneira, crítica, aí a gente começou a debater a história do Brasil a partir dos golpes. E o último golpe debatido gerou uma polêmica danada porque foi o em 2016, o impeachment da Dilma, que eu lancei como golpe. Eu lancei como golpe. E vários alunos ali debateram, questionaram, dizendo que não era golpe. Né? E foi um debate muito legal, né? Que alguns alunos trouxeram, para o debate, defesa de que não foi golpe, foi algo muito justo, e ponto, acabou. Né? Então, assim, você consegue construir, você consegue fazer uma cronologia histórica do Brasil, brother, só através de golpes. Um em cima do outro. Muito louco, cara. É muito louco. Porra, Getúlio deu um golpe dentro do golpe, cara. Eu ia falar isso. O cara conseguiu dar um golpe dentro do golpe que ele mesmo tinha dado. Porra, mas ser golpista assim, não sei aonde, na hora brother. que ele percebeu que alguém ia dar um golpe nele, ele deu um golpe nele mesmo, né? Pô, eu tô fazendo... Tem um período da história que eu gosto muito de ler, que se produz muito, é muito próximo a nós, então tem muita documentação que é essa fase pós-Estado Novo e até o golpe militar, né? Essas repúblicas liberais populistas. Pô, JK quase não assumiu, pô. JK quase não assumiu. Teve que haver um contragolpe dentro das Forças Armadas para o cara assumir. Sabe? Dentro da democracia. Pessoas que não aceitavam a democracia, que não queriam que ele fosse empossado. Entendeu? Que não queriam que ele assumisse. Isso é muito... Isso tem poucos anos. Tem. Né? Década de 50, o cara foi eleito em 56, né? Lá se vão tantos 70 anos aí, sabe? E para a história
1 minuto pode ser muito, 70 anos é nada. Exato. Isso é muito bom. A própria capital do Brasil ser em Brasília é muito estratégico também, né? É simbólico, é bonito. Foi um projeto lindo, né? A mudança da capital já estava pensada na história do Brasil desde a primeira Constituição Republicana. Mudar a capital tirar a capital do Rio de Janeiro já havia sido pensado desde final do século XIX, né? E ao longo do trajeto histórico republicano, nas primeiras décadas ali, se pensou em Brasília como uma questão simbólica. Pô, Brasília está no meio do Brasil, cara. É o centro do Brasil, é coisa linda, é projeto, é bonito, é poético. Só que muita gente teve que morrer para que aquele projeto fosse executado ali, né? E muito se fala sobre a questão, para evitar guerra, porque é Guerra Fria, porque capital no litoral, pô, meu, não tem avião para bombardear, pô. A ideia de proteger a nação não se passou tanto na cabeça do Juscelino. A ideia era tirar o foco de um lugar muito povoado, movimentar a economia, porque para fazer uma cidade haja cimento, haja ferro e haja trabalhadores. Então você tira a galera de locais super concentrados, de vários problemas sociais, e transfere essa galera e esses problemas para outro lugar. Porque se não for pensado, né? Se você não for pensado, se o projeto de construção não for um projeto pensado, leva-se as pessoas e levam-se também os problemas. É verdade. Inclusive, penso eu que se a capital do Brasil ainda fosse o Rio de Janeiro, era... Brother, eu tinha falado disso, cara, esses dias. 2013, que houve aquela movimentação, se a capital fosse no Rio de Janeiro, isso é uma suposição, né? Pra história, se minha avó fosse eu era vovô. Né, porra? Mas, pô, peraí. Mas você imagina, né? Um lugar de fácil acesso. Cara, foram caravanas para Brasília. O Congresso Nacional Senalerge. Nossa! Irmão! A quantidade de pessoas estariam ali, a cidade toda estaria ocupada. Ponto. Então são estratégias. A capital veio da Bahia para o Rio de Janeiro de maneira estratégica. Sim. E foi para Brasília de maneira estratégica. Cara, é bom, né? Esse assunto, história do Brasil, vai longe, né, irmão? Vou botar uma cama aí, vou deitar ali para conversar com você daqui a pouco. É muito bom, é muito bom. Cara, cara, é muito bom. E é bom a gente conhecer a história do nosso país, né, cara? Fundamental. Porque se a gente não conhecer a história do nosso país, velho, é porque, na verdade, o pessoal não tá nem aí. Boa parte da população não tá nem aí para isso. É triste falar isso, não tô falando, né, com orgulho, não. É triste, mas o pessoal não tá nem aí. Saber quem foi Getúlio Vargas, né? O que foi o golpe militar, o que foi a ditadura militar. É porque a gente que mora aqui no interior, eu converso com o pessoal mais antigo, parece que sentiu muito pouco o impacto disso aqui no interior, né? Pessoas no Rio de Janeiro, que já não era mais a capital, mas era o centro. O golpe foi no Rio, não foi em Brasília. Sim. E já existia Brasília. Né? Os militares marcharam de Minas Gerais, não foram para Brasília, foram para o Rio de Janeiro. Né? Então ainda era o foco. No Rio de Janeiro, tem pessoas que não sentiram. Né? Então você imagina pessoas do interior do Rio de Janeiro. Quantas e quantas pessoas você fala, alunos que trazem relatos de pais, eu nunca vi isso. Claro que você não via, tinha censura, porra. Em Friburgo, ver a ditadura em Friburgo era diferente. Sim. Você via de maneira diferente, né? Mas de fato acontecia. Tinha pessoas em Friburgo que lutaram contra, que foram perseguidas, que sumiram em Friburgo, né? E é um tema interessante. E tem pessoas que acham assim, saber história. Teve um colega meu, isso é fogo, isso acontece, nossa, brother, em bar, em botequim, isso é demais. No botequim você chega, aí o professor chegou. Vem cá, me fala o nome todo de Dom Pedro. Eu falei, meu irmão, eu não sei o nome todo de Dom Pedro. Mas que professor é esse? Eu falei, pois é, eu sou professor, não sou enciclopédia, brother. Então saber história não é decorar nome, não é decorar... Sabe? Data, né? Conhecer a história é saber as nuances da história do seu país, sabe? Conhecer a evolução da história do seu país, né? Entender, por exemplo, quem foi Getúlio Vargas, a importância desse homem, né? O que ele produziu para nós, deixou de produzir, os outros presidentes que passaram pela presidência, né, brother? É importante conhecer isso. Sim. E sempre de maneira crítica. Não no sentido de criticar para ser contra, mas no sentido de ser crítico, de entender de maneira livre, né, o que aconteceu na história do seu país. Exatamente. O próprio Getúlio é uma figura icônica para a história do Brasil. Demais. Da mesma forma que tem gente que ama Getúlio, tem gente que odeia Getúlio com verdade. todo... Getúlio Vargas, assim...
quando você vai trabalhar Getúlio Vargas numa sala de aula, você vai trabalhar... Eu vou dar uma pré-vestibular. Aluno de pré-vestibular tinha que nascer sabendo a história de Era Vargas. Porque ele cai, todo vestibular cai. Pronto. Cai. Todo Sim. vestibular cai Era Vargas. Todo vestibular cai. Ou em geografia, ou aspecto sociológico, historiográfico. Sempre cai. E Getúlio Vargas, de fato, teve... É inegável que ele foi o homem, um dos homens mais importantes da história desse país, sabe? Mas que foi um político bem camaleônico, como se fala, né? Que perseguiu, que prendeu, sabe? Que fez um governo de características super fascistas, né? O Departamento de Imprensa e Propaganda foi copiado do que havia na Espanha. Na Espanha havia o Departamento de Imprensa e Propaganda. O próprio nome de ditadura do Estado Novo veio da ditadura de Salazar, em Portugal. Então, assim, também... Não, você não pode negar que Getúlio Vargas flertou com o fascismo, sabe? Mas tem pessoas que não gostam de chamá-lo de fascista. Não. Não admitem isso, né? Não admitem isso. E é um momento histórico também. E nunca se esgota. Não. Nunca se esgota, brother. A Era Vargas nunca se esgota. Ou é uma biografia nova do cara, ou é um estudo novo do cara, a atuação em Bom Jardim, sabe? Como é que as reformas de Vargas... Porque tiveram... amplitude nacional, independente do tamanho. Onde você vai nesse país, ou tem uma estátua, o nome de Hugo Vargas, Era Vargas, Getúlio Vargas. A rua principal aqui é Getúlio Vargas. Friburgo tem uma praça, Duas Barras, a rua da escola de Duas Barras é a rua Getúlio Vargas. Então, todo lugar do Brasil tem um lugar que homenagea. Por quê? Né? Por que será que esse cara é tão homenageado? Entendeu? Então, tem sempre que pensar nisso. Na época da faculdade, eu assisti um documentário que foi recomendado pela plataforma, sobre escravidão também, né? E aí eu lembro que no documentário um descendente falou o seguinte: olha, Princesa Isabel assinou a Carta de Alforria, mas a gente só sentiu a liberação da escravidão com Getúlio Vargas, por causa das leis trabalhistas. Nossa. Cara, que doideira, né? Como que um cara pode ser tão 880, né? Uma vez eu conheci um coroa, brother. O coroa trabalhava numa falha... Isso tem muito tempo atrás. O coroa faleceu, com certeza. E aí, no botequim, no bar, né, falando sobre política, ele virou, falou não sei o que lá. Ele, do nada, abriu a bolsinha dele, brother, com um caderninho, aí abriu assim, tinha uma fotinha de Getúlio Vargas no plástico. Aí ele virou pra mim e falou assim, ó, foi um pai pra nós. O pai dos pobres. Pô, caraca, maluco. Como é que pode, né, cara? Como é que pode? E ecoa. Getúlio Vargas ecoa até hoje. Até hoje. O Fernando Henrique Cardoso, em 94, quando foi eleito presidente do Brasil, ele falou, eu vou acabar com a Era Vargas agora. E até hoje, Getúlio Vargas ecoa na história do Brasil, com um monte de coisa que ele criou, com um monte de coisa que foi privatizada nesse sentido. Sim. E as leis trabalhistas, né, lógico, que vêm sendo pensadas e repensadas há muito tempo. E que ele fez questão de transmitir para o povo como se fosse um presente dele, né? Muito foda. Desculpa, palavrão. Não, muito tranquilo. Maneiro. Mas comprou, né? O povo comprou. Ele transmitiu e o povo comprou. E aí, cara, você chega... Quem tinha feito algo parecido? Ninguém. Quem tinha feito algo minimamente próximo do que foi feito por Getúlio Vargas? Porra, República Velha você tocava samba, você era vagabundo, você era maldito. Jogava capoeira, tu era vagabundo, cor de preto, vagabundo. Getúlio Vargas, não, meu irmão, isso aqui é patrimônio, meu brother. Olha só, cara. É ou não é uma figura de suma importância e assim espetacular? Sim. É. A foto icônica dele com a mão suja de petróleo. Nossa! Cara, isso é história do Brasil, gente. Ó, cara. Que alguns políticos tentaram reproduzir, né? Tem até um vereador de Friburgo que foi visitar ali, botou a mãozinha e mostrou pra câmera. Tem. Ele é ex-vereador. O Lula reproduziu essa foto. Sim. Pô, vai reproduzir. Mas você vê, o cara é o ícone, né, porra? Então, cara, estuda a história do Brasil, gente. Estuda. Sempre. Mesmo que você não esteja na escola, mas já se formou, dá uma olhada aí, estuda a história do Brasil, mas da forma que o professor falou aqui, tá? Com olhar crítico, sem com esse olhar de fanatismo. Esquece isso, né? Eu acho que... Cara, professor, se a gente olhar para a história geral, né, sem ter esse viés do que eu acredito, do que eu acho, é libertador, porque você consegue ver ali o que realmente aconteceu naquele fato histórico. É libertador, né? Até para você acreditar naquilo que você quer. Porque não adianta nada. É muito difícil você exigir que a pessoa leia vários livros.
Eu lia muito. Hoje eu leio menos. Por conta de horário, família, filha, quer brincar de bonequinha. Aurora, te amo, minha filha, você é maravilhosa. Mas me consome mais tempo, né? Então, assim, então você exigir que a pessoa leia muito é complicado. Só que também, cara, procure minimamente saber naquilo que você está acreditando, porra. Procure saber minimamente naquilo que você está acreditando. Sabe? De onde está vindo essa informação que você está repassando? Né? Algumas pessoas hoje falam que nós vivemos numa ditadura, isso aqui. Se tivéssemos numa ditadura, não estaríamos aqui agora. Começa por aí. Né? E a quantidade de jornaleco de WhatsApp que tem por aí, que são jornais, brother, que eu paro pra ver. Tipo, são jornais que criam manchete. Eles criam as manchetes, lançam, reproduzem-se essas manchetes, repassam-se, essas manchetes são repassadas. Aí você clica na manchete, não tem notícia nenhuma. Não tem informação nenhuma. Quando tem 2 parágrafos falando de algo que não é nada científico e que, sabe, é sempre acusando, bababá, e pronto. Então isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, né? E regulamentar a rede social não é censurar, é evitar que crimes sejam cometidos, cara, sabe? Então o que as pessoas precisam fazer, cara, é sempre ler aquilo que querem, livres, sabe? Mas sempre buscar saber onde estão lendo, o que estão lendo, qual o intuito daquilo que foi produzido que ela está lendo. Isso é super importante para que se construa uma história livre, justa, sensata e honesta. Né? E que abra caminhos para que todo mundo possa debater política de maneira livre e segura. Porque às vezes debater política é até meio inseguro. Pessoas violentas, a coisa aí para não sei o quê. E eu acho que qualquer um que teve uma oportunidade de fazer algum trabalho escolar ou universitário vai entender o que você acabou de falar agora sobre a referência bibliográfica, né? Você saber da onde que está vindo aquela informação, né? Não só livros, sites, podcasts. Tem que ter referência. Tem que ter referência, cara. Tem que ter referência, né? Você pode convidar no seu podcast um professor que pense totalmente contrário o que eu estou pensando. Mas a pessoa tem que saber que ele está vendo isso naquele podcast, que aquele professor pensa dessa maneira e que o outro entrevistado pensa dessa maneira. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Sim. E você está livre para convidar quem você quiser. Isso é liberdade de produção, sabe? Histórica, cultural. Sim, e todos nós estamos livres para também demonstrar a nossa insatisfação sobre algo. Perfeito. Você ter espaço, liberdade, autonomia para mostrar a sua insatisfação é a verdadeira democracia. Exatamente. É democracia de verdade. Exatamente. Professor, puxando de volta aí para a sua carreira de professor, né? Que é maravilhoso de conversar sobre história, né? Então, 2 apaixonados aqui. Eu vou falando, vamos ficar aqui até amanhã, eu vou deitar debaixo da cabeça e acorda. A gente continua. Mas, cara, hoje como que tá o seu trabalho? Hoje você dá aula para colégio particular, estadual? Como que é a tua jornada hoje, cara? A minha jornada já foi muito mais puxada que hoje, né? Já trabalhei muito mais do que eu trabalho hoje. Muito mais. Mas hoje eu trabalho em escolas públicas, estaduais, e trabalho em um curso privado, que veio do Rio para cá. Pode falar o nome? Pode, fica à vontade, claro. Que comprou o Colégio Dom Pedro, que é a franquia 01, né, enorme do Rio de Janeiro, que trouxe um projeto para Friburgo bem diferente. E trabalho com incentivo aqui em Bom Jardim, com o Alexandre, né, que gravamos aulas aí para vender curso de treino. E tem o meu próprio projeto, tem os meus projetos, né? Que são alavancados para vendas na internet aí. Voltados para públicos de pré-vestibular, para vários tipos de vestibulares. Pô, maneiro, cara. Fala um pouquinho mais sobre o seu projeto aí, cara. Como que é focado pro vestibular, pré-vestibular em geral ou para faculdade específica? Eu, ano passado, eu recebi, cara, algumas pessoas me mandando mensagens aí pedindo ajuda para fazer provas de história das faculdades privadas de medicina do Rio de Janeiro, né? E era um mundo que eu conhecia. Eu trabalhei em Teresópolis, eu dava aula para projeto só para FESO. Só que a prova da FESO que eu dava aula lá em 2000 e tal é bem diferente da prova hoje. Eu comecei a enveredar por esse caminho e comecei a preparar aulas assim, pensando nessas faculdades. Faculdade de Medicina de Petrópolis, Faculdade de Medicina de Teresópolis, FESO, Faculdade de Medicina de Maricá, Faculdade de Medicina de Vassouras, Unilagos, Campos. Todas essas faculdades de medicina privadas, os vestibulares são todos feitos pela mesma banca, que é a Ecol Rio.
E são provas muito maneiras. As provas são lindas, são provas muito, muito maneiras. Muito, muito boas as provas de serem feitas. E algumas pessoas têm mais dificuldade, complexidade. Aí eu montei um curso que eu pego todas essas provas da Econ Rio e resolvo, né, em aulas gravadas, né, com questões para debater os temas que eu estou estudando com os alunos, e faço um material comentado meu, né, material, por exemplo, eu pego no módulo 1 do meu material, eu pego a prova de Vassouras e da Estácio. Aí eu pego a prova de Vassouras de Estácio 2020, primeiro semestre, e Vassouras 2021, primeiro semestre. Eu pego essas provas, resolvo, e ali dentro tem vários temas. História do Brasil, Proclamação da República, absolutismo. Aí eu pego, resolvo essas questões e no meio eu vou colocando outras questões e vou colocando aulas para debater esses temas. E faço material à parte, né, que são questões sobre esses temas, com gabaritos comentados por mim. Que vem com muito erro de português, que eu sou muito burro. Aí o aluno até estuda, ele estuda história e me corrige. Isso é até bom você pensar, você estuda história e me corrige. E aí eu coloquei isso na internet para vender esse projeto, para alavancar a internet, sobre essas provas exclusivas de história, só as provas de história, né? Para as pessoas estudarem. Se você, mas eu faço um cursinho pré-vestibular, beleza, mas aqui você tem todas as provas de história dessas faculdades resolvidas por mim, em aulas gravadas, num ambiente super tecnológico, e o material que não sou eu que não é porque eu fiz, não, mas está muito bem feito, muito bem feito. São muitas questões comentadas, né? Até o módulo 4 são mais de 150 questões comentadas por mim. Caramba. Né? De vários temas que caem nessas provas. Então eu pego todas as provas de Petrópolis que foram feitas pela Econ Rio, todas as provas de Campos, de Maricá, da Unilagos, todas essas provas eu resolvo dessas aulas gravadas e coloco questões para debater mais o tema, para aprofundar mais o tema. Pô, maneiro, cara. Muito maneiro, cara. O projeto é muito legal, é muito maneiro, cara. Me dá muito trabalho, né? Gravar essas aulas me dá muito trabalho. A gravação das aulas nem é o que me dá trabalho, não, porque eu paro lá, faço o material, o negócio é produzir a aula para transmitir. E o material comentado que dá bastante trabalho mesmo. Você sentar lá e ficar escrevendo o gabarito. Você tem a letra C. Porque pro cara que compra não adianta. Porra, toma aqui um monte de questão pra você resolver. Aí o cara resolve a questão, ele erra. Marcou a D, mas a resposta é C. Aí lá no gabarito comentado tem escrito por que tá errado a letra D que ele marcou. Sim. É uma espécie de uma cola, digamos assim. Porque aí você está explicando por que a C é a certa. Isso, explicando cada detalhe dos erros da alternativa que ele marcou. Sim. Explicando os detalhes da afirmativa correta que ele não marcou. Entendi. Né? E sempre com simulados, né? Existem simulados que eu corrijo com a galera. Né? Bom, tem agora o projeto que eu vou alavancar também, que esse é bem trabalhoso, que é o da prova discursiva da UERJ, de História, né? Todo final do ano, todo o pessoal conhece, né? A UERJ te proporciona 2 qualifies, que você pode tirar 20, 15, 10 ou 5 pontos, né? A, B, C, D. E você tem 2 chances por ano, e no final do ano você tem uma prova discursiva. E dependendo do caminho que você vai trilhar, você tem que fazer uma prova de história, direito, jornalismo, relações internacionais, né? Pedagogia. Então são vários cursos que te exigem a prova de história. E a prova de história, ela é muito importante para quem quer acessar essas universidades. Escrever, resolver uma prova discursiva, nunca é muito fácil para os alunos. Para você, talvez seja, né? Você estudou, você é jornalista, você tem um conhecimento maneiro. Para mim é muito fácil. Agora, para os adolescentes, nunca é fácil. Então, assim, esse projeto vai com resolução de questão desde 2001, todas, até 2025. Não teve discursiva em 21, 22 e 23. A UERJ não fez prova discursiva por conta daquelas questões da pandemia. Então, desde 2001 até 2025, todas as questões resolvidas, em aulas gravadas, sabe? E aí vamos lançar, provavelmente, também um projeto de acompanhamento semanal para um grupo bem reduzido de alunos, porque eu não vou ter tempo para ficar acompanhando todo mundo. Certo. Então, vou selecionar um grupo bem reduzido de alunos
para tentar nos acompanhar. E aí, claro que o valor vai ser mais caro. Né? Mas vai estar eu lá. Mas é o semana, tratamento exclusivo, pô. Isso, lógico. É muito importante, é muito bom, gratificante você ver alguém passar, brother. É lógico que cara, eu falo pro meu irmão, eu faço isso, brother, é pelo dinheiro mesmo. Não tem como não falar que não é, cara. Mas, cara, é muito maneiro, velho. Eu tava domingo em casa de manhã cedo, me preparando pra ir pra uma festinha de carnaval com a minha família, né? Aí tava lá, peguei meu celular, abri uma mensagem de uma ex-aluna minha, cara. Cara, mandando uma mensagem, tipo assim, me agradecendo. Tipo, me homenageando, porque ela foi aprovada pro curso que ela queria, que era Direito na UF. Sabe, cara? E eu acho isso muito maneiro, muito legal. Aí hoje eu passo por alunos meus na rua. Caraca, brother, é muito maneiro, é muito legal você ver. Pô, eu teve um tempo atrás aí que eu passei mal, né, velho? Fui parar no hospital. Cheguei lá, um aluno meu me atendendo. Falei, ó, que momento importante nós vivemos, né, velho? Olha só. Eu não vou dizer que é um prazer te ver aqui, porque eu tô ferrado. Mas, pô, que legal, véio. Salva minha vida, valeu. Pô, legal. É muito gratificante, é muito gratificante. Essa é a vida do professor, né, cara? Porque o professor é a profissão que forma todas as outras profissões, né? Parece um clichê. É um clichê, né? Isso é falado diversas vezes quando fala da valorização do professor, que muitas vezes só fica no discurso mesmo, mas tá tudo bem. Mas na prática, quantas formações, quantos outros profissionais passaram por você nas suas salas de aula? Não, né? É bom também você ver, você passa na rua, tá lá um moleque lá trabalhando de cabeleireiro, de barbeiro. É bom também, é maneiro demais, cara. Você vê uma pessoa que passou por você e conseguiu, sabe, superar essa adversidade, está lá trabalhando, tá ralando, não se formou em nada, não fez faculdade, sabe? Mas tá trabalhando honestamente, conseguindo a sua parada, sabe? Vencendo na vida, né? Porque o brasileiro tem que vencer todo dia, né, cara? É um leão por dia. Haja leão pra gente. É uma alcateia por dia. E haja alcateia. E haja alcateia. Ó, e só pra fazer jus aqui, antes dele chegar, a gente teve um podcast, uma outra gravação. Aí eu pedi pra Thalia pesquisar qual era o coletivo de leão. Tá bom? É porque eu usei a mesma expressão. Aí eu falei assim, Thalia, pesquisa aí qual é o coletivo de leão. Eu não sabia que era alcateia de primeira, não, tá? Mas coisa que é complexa. Mas o brasileiro é assim, cara. Tem que matar um leão aí por dia. Mas o trabalhador brasileiro, cara. Trabalhador brasileiro. Né, cara? Tem uma música do Seu Jorge, né? Que fala isso, né? Trabalhador brasileiro, trabalha igual um burro e não ganha dinheiro. Representa bem muito igual. Difícil, representa bem. Bem complicado. Mas, cara, eu falei sobre valorização de professor, cara, mas isso daí é real mesmo, cara? Você, como professor há mais de 20 anos, qual é a realidade hoje no Brasil quanto a isso em questão de valorização mesmo, de dizer quanto você é importante para o Brasil e valorização até a questão mesmo salarial, cara? Como que você enxerga isso? Salarial, brother, sempre foi, cara, sempre foi. Meu falecido pai falava, você vai reclamar de salário? Aí eu ia pra escola, fazia greve, ele, porra, tá vendo quem mandou? É a realidade, né, cara? Mas eu escolhi o que quis fazer, eu vou lutar sempre. Mas a realidade é muito dura com o educador brasileiro, né, brother? Muito dura, muito difícil. São pessoas despreparadas, sabe? Que às vezes te coordenam, que te direcionam dentro de uma escola. A valorização financeira está cada vez pior, né, brother? A inflação é dura para todo mundo. Mas é muito dura para o professor, para a professora do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que está 15 anos sem aumento salarial. A inflação foi, e o nosso salário não foi. Tá entendendo? Então, isso é bem complexo. Por isso eu gosto de dar uma molecadinha para as crianças, sabe? Para as crianças, eles ainda nos veem de maneira diferente. Não que os adolescentes não te admirem, não te respeitem, né? E aquela parada, eu não quero respeito do meu aluno, é aquele respeito autoritário. Eu não quero isso. Pelo amor de Deus. Eu respeito o meu aluno, eu quero respeito recíproco, né? Eu quero esse tipo de respeito, de perceber que ele está num momento interessante da vida dele e que eu faço parte disso.
Mas tá muito difícil, muito complicado. Principalmente a questão financeira. É o respeito de admiração, não é o respeito de medo. Isso, lógico, pô, lógico. Eu não quero que ninguém me tema, que isso? Imagina. Porra, eu não sou Maquiavel não, brother. Maquiavel que mandou essa pala, é melhor você ter medo. Eu não acho, eu não quero que ninguém tenha medo de mim, me olhe, nossa. Porra, isso é um padrão de escola muito antigo, né? Mas ainda tem gente que reproduz isso. E... o reconhecimento que a gente queria que fosse verdadeiro, ele está muito longe de existir. Entendi. Tomara que melhore essa situação, né, professor? Porque é aquela questão mesmo, né, de valorização do ser humano, do quanto que foi que estudou para chegar ali, né? Quão importante é você estar ali naquele momento, cara. A escola hoje faz parte de um processo que o Estado brasileiro exige que você cumpra se você quiser fazer faculdade. Então, você tem que passar pelo ensino fundamental, ensino médio. Né? O Estado brasileiro exige que você passe por esse processo para você trabalhar numa loja. Então, você faz aquilo ali, cara. Você precisa viver aquilo ali. Então, que a gente viva com mais amor, com mais liberdade, com mais justiça. Né? Com muito mais justiça. Né? E que seria muito bom que todos entendessem, todos que estão ali entendessem que nós fazemos parte desse momento tão importante da vida da galera. É verdade, cara. É verdade. Tomara. Porque é aquela questão, né? Eu acho que a presença da educação tem que ser de uma forma geral. E aí começa dentro de casa também, né? Dos pais entenderem. Né? O ambiente. Nós somos frutos do nosso meio, cara. Uhum. O ser humano é fruto de um meio, sempre. E se nesse meio houver amor, se nesse meio houver liberdade, se nesse meio houver estudo, incentivo à leitura, o futuro é diferente. Né? É verdade. O futuro é diferente. Nenhuma criança vai ler se não ver, se não for acostumada a ver os pais, pelo menos, né, o professor, né, lendo, trabalhando, vendo, ele produzindo algo. Né? Uhum. Então, o futuro é isso. Né? O futuro da criança depende disso também. É verdade. Você acha que a inteligência artificial que tem tomado tanto conta aí das pessoas aí, todo mundo falando, tem prejudicado o desenvolvimento dos alunos ou tem ajudado? Como que você tem visto isso? É aquela parada, é igual o celular, brother. Não adianta a gente correr contra, lutar contra, não adianta mais, não adianta lutar. Nós temos que trazer para o nosso favor, ao nosso lado. A questão da inteligência artificial, cara, eu confesso para você que eu ainda tenho estou lendo, acompanhando a evolução, né? Ainda. Né? E se nós deixarmos ela ser algo negativo, ela vai ser. Né? Não adianta eu proibir meus alunos de usarem inteligência artificial. Então eu já faço o contrário. Eu peço que eles façam trabalho usando o site do GPT. Uhum. Faz lá, brother. Produz isso. Vamos ler o que produziu. Uhum. Vamos ler o que foi produzido. Tá ligado? Vamos pedir para criar pergunta para nossa prova. Vamos pedir para criar respostas para as perguntas da nossa prova. Uhum. É isso, cara. É tentar induzir o uso dessas tecnologias a nosso favor. Ao favor. De maneira honesta, sem qualquer tipo de maldade. Sim. Vou pedir para a Thalia colocar ali também sobre a questão do seu curso, né? A paradinha ficou bonita pra caramba, legal. né? Deixa eu... Bota aí pra gente aí, Thalia. Aí, olha. Aí, lá, o bonequinho ficou bonitinho, né? Minha filha... Cara, por que medicina? Porque essas provas são só para medicina. É só para faculdade. Só tem prova de medicina. Não tem prova para fisioterapia, por exemplo, não tem nem vestibular na FESO. Entendi. Né? Para Estácio não tem nem prova. Tem prova, redação. Mas para faculdade de medicina, para passar para a faculdade de medicina, tem uma prova. É só para a faculdade de medicina. Eu ouvi falar que vai ter faculdade de medicina em Friburgo também. Tá para sair? Tá para sair. Eu até liguei para lá, né? Porque assim, quem vai fazer a responsabilidade da universidade é Vassouras, né? O grupo Vassouras, isso. Eu esqueci o nome. Severino Sombra, se não me engano. Mas eles não estão com perspectiva ainda de lançar, de abrir vestibular por enquanto. Mas está lá. Entendi. Né? O prédio está sendo usado, reformado, pensado, já está colorido com a cor dos caras. Legal. Vai ter. Isso é ótimo, cara. Isso é maravilhoso. Até pro hospital de Friburgo, Raul Sertã, isso é maravilhoso, cara. Isso é que eu falo, cara. É impressionante como é que pode Friburgo, uma faculdade de odontologia tão maneira, não ter
sabe, alunos, estagiários das escolas, cara. Para tratar do sorriso da galera, da fala. Friburgo tem faculdade de fonoaudiologia, brother. Seu primeiro cartão de visita é sua fala, sua boca, seu dente. Eu não sabia que tinha faculdade de fono lá. Na UF, pô. Na UF, melhor do Brasil, cara. Eu não sabia, cara. Brother, E as pessoas... A de odonto, ela muito conhecida, cara, né? Mas a de fono eu não sabia. Pois é, cara. E assim, o cara que estuda fonoaudiologia, o cara que estuda odontologia, ele precisa de boca para tratar, precisa de ouvido, de garganta, de deglutição, sabe? Ele precisa disso. E nas escolas tem, cara. E é impressionante como que essas universidades ainda não chegaram dentro das escolas, ou talvez porque que as escolas não queiram também que elas cheguem, né? Não sei. Mas público para tratar tem. Meu irmão. E é verdade, né, cara? Porque a demanda é tão grande, né, cara? Brother, é espaço para trabalhar. Né? Você precisa ter... Os estudantes de odontologia, de fono, precisam de pessoas para estudar, cara. E a escola é um espaço para isso. Uma limpeza de um dente já salva uma vida, cara. Né? Conscientizar através da presença de um dentista que ele precisa escovar o dente todo dia. E Friburgo tem essa faculdade. É verdade. Mas hoje o negócio está tão fake que daqui a pouco vai ter que precisar pedir autorização para os dentistas tratarem a boca das crianças, porque tem gente que é contra o flu. Pois é. Tem muita demanda para ser vencida para que haja uma escola agradável para a galera. Psicólogo, por exemplo, nossa, como seria diferente a vida de uma criança e de um adulto que passou por ali se as escolas tivessem psicólogos, cara. Seria muito diferente. Terapia, porra. Todo mundo precisa, né? Ajudar a superar traumas na educação que o cara não vai levar para a vida. Mas é verdade. Eu costumo dizer que no meu governo vai ter, tá? Vai ser tudo perfeito, vai ter tudo. Mas você deve ser um cara que é procurado em época de eleição para ser candidato mesmo, não? Sou procurado para votar mesmo. Só para votar, para ser candidato, não. Graças a Deus, não. Eu nem pretendo nunca na minha vida, só para votar. E haja gente para votar, né? Porque, putz, como tem amigo candidato, conhecido candidato. Aí você fala que vai votar em todo mundo, não vai votar em ninguém. Mas faz parte, cara. Pô, muito bom, cara. E você falou aí sobre a questão do seu conteúdo para pré-vestibular e tudo mais. E para esse ano aí, o seu foco tá em cima desses lançamentos? Esse ano o foco mesmo é lançar até maio o projeto da UERJ. Que eu nem mandei para vocês o bonequinho ali bonitinho. Ele apareceu, né? Não, mas aquela propaganda é só da medicina. Tá. Eu não fiz, eu não tô com parada pronta ainda. O foco é fazer esse projeto para a UERJ, né? E lançar mesmo para a galera. E o foco também é esses projetos, esses módulos aí para as provas de história das universidades privadas de medicina. Maneiro. São provas muito parecidas, cara. Né? O cara que estuda, o cara que quer fazer a prova a pessoa que quer fazer a prova para Estácio, estuda fazendo a prova de campus. Isso é o mesmo grupo, é a mesma banca que faz a prova. Sim. Entendeu? E são provas muito maneiras. Sim. São provas muito boas. Mas a gente puxando até no início do nosso podcast, por exemplo, essa galera que você falou que teve que fazer o Enem sem um ano inteiro estudar história, cada vez mais vai ter que procurar cursinhos assim como o seu para poder conseguir fazer o Enem, né? O pessoal, geralmente, cara, porque assim, quem procura uma universidade privada de medicina, brother, não veio da escola pública. Entendi. Porque só a inscrição para o vestibular é 400 conto. O Enem... As mensalidades são, assim, muito caras. Entendi. Mas tem muita gente na escola pública muito boa, sabe, cara, que pode usar a nota do Enem para conseguir uma bolsa do governo ou para passar num curso que pretende ir. Tem muita gente na escola pública que tem dinheiro para morar no Rio, sei lá. E esse pessoal foi prejudicado, brother. Foi prejudicado. Não tiveram aula de várias paradas. Né? Eu tive, por exemplo, no final do ano passado, alguns alunas que me procuraram. Pô, ano que vem a gente quer ter aula de história para rever isso aí. Eu falei, não, ano que vem vocês vão ter aula de história, né, na escola, vai voltar a ter. Viram a doideira que fizeram, né? Reformaram a reforma e voltaram com as
aulas de história para terceiro ano. Mas muita gente, cara, eu recebi ligação, mensagem de gente já procurando aula para fazer aula de história para recuperar o tempo perdido, né? Infelizmente, o pessoal de escola pública. Infelizmente. Entendi. A gente... Ainda bem que tem professores assim como você, né, cara? Que pode trabalhar e recuperar. Porque o Brasil também vive de tempo perdido, né? Porque a pandemia também foi um atraso sinistro na educação, né, cara? Assim... Porra, nunca que a pandemia teve um lado positivo. Deus me livre, não é isso que eu quero dizer. Nunca que ela teve. Mas ela nos obrigou a nos adaptarmos. Né? Ela nos obrigou a nos adaptarmos. E nos obrigou a conhecer coisas novas. Nenhuma escola estava preparada para transmitir aula online. Algumas se adaptaram rapidamente com muito dinheiro, compraram recursos, né? E pá, fluiu. Mas nenhum professor imaginava... Pô, lá em 1918, quando teve a pandemia da gripe espanhola em São Paulo, tinha escola que comprava... Aí rolou isso, as escolas fecharam em 1918. Teve escola que comprou hora nas rádios para transmitir a aula. Então o aluno tinha que sentar em casa ouvindo o caderninho com a professora falando na rádio. Isso rolou na pandemia de 18. Mas era rádio. Daí agora... A gente teve que se adaptar a muita coisa, né, cara? A gente ensinou muita coisa pra gente. Ensinou relação social, né, cara? Nós mudamos as nossas relações sociais, sabe? Nós mudamos a forma de cumprimentar as pessoas, né, cara? A gente se adaptou a muita coisa por conta da pandemia. Né? Foi uma tragédia na história do Brasil, porra. Uma coisa absurda, uma coisa muito triste, né? Mas que nos obrigou a nos adaptarmos. Evidenciar coisas novas, relações sociais novas. A gente tá caminhando pro final do nosso podcast, passa rápido demais. Mas, cara... Grava outro de uma vez aí. Não, a gente vai marcar outro com certeza. Mas, falando como historiador agora, né? Porque todo professor também é um historiador, e essa pergunta vai pro historiador também. Esse fato da pandemia de 2020, ela é uma construção histórica que daqui 50, 100 anos, os livros de história vão mostrar esse fato histórico. Numa construção histórica, para que lá na frente, em 2080, 2100 e tanto lá... esse fato vai ser reproduzido, depende do olhar de quem está escrevendo o livro lá naquela época, ou essa construção já vai passando os anos, pós anos, e quando chegar lá já tem algo mais ou menos já escrito. Você sabe por quê? Porque alguém pode falar que a pandemia não existiu, ou ela existiu, porque depende do olhar de quem está escrevendo, né? Esse fato histórico, a gente estuda aquilo que aconteceu lá em 1918, por exemplo, né? Gripe espanhola, tudo mais, beleza. Mas vai ter alguém estudando a pandemia de 2020. Claro. Já tem. Gente pra caramba estudando, não só nos sentidos biológicos, para aprimorar, melhorar cada vez mais os remédios, as vacinas, né? Mas também no sentido social, histórico, filosófico, né? Dos impactos que esse fato histórico causou nas nossas vidas. Né? Já tem muita coisa. Hoje nós temos um benefício, brother, que são os registros digitais. Esse podcast aqui vai ficar gravado eternamente, a não ser que um dia venha uma... sei lá. É porque é sinistro. Hoje tem. E se amanhã essa parada acabar? Sei lá. Acabou Orkut, tudo, já, né? Já existiu Orkut, não tem mais. É verdade. Já não tinha internet, hoje tem. Se não tiver mais, sei lá, brother. Verdade. É muito maluco. Sim. E o ser humano é muito lelé também. E, pô... mas já tem muita gente estudando, muita gente boa estudando isso, produzindo documento, registrando documento, para que se seja produzido algo a nível de ensino médio, a nível de ensino fundamental, né? Para que os livros expliquem o que aconteceu e mostrem que havia pessoas que negavam, que havia pessoas que lutavam a favor, que havia pessoas que lutavam a favor da vacina, que havia pessoas que negavam a vacina, né? E que, cientificamente, a pandemia foi algo real, né? Foi algo real. Cientificamente está comprovado que cloroquina não ajudou em nada. Isso é ciência, brother. E aqueles que defenderam, por exemplo, a cloroquina, dando um exemplo. Hoje, porra, tem médicos na França proibidos de exercer profissão.
Né? Teve um cara que teve o estudo dele apagado, porque, porra, tá aprovado, o cara não serve. Né? Então, assim, estão acontecendo trabalhos sobre isso ainda. É muito recente, brother. Porra, Sim. O que é 2020? 5 anos. Né? O que é 2020? Né? E assim, e sempre o registro das pessoas mais populares, o seu registro, o meu registro, a percepção de como nós vivemos a pandemia. Eu tenho um projeto de trabalho, brother, que eu tinha que ser ministro da educação do mundo. Eu sou muito bom nesse projeto. Mas eu tenho um projeto de trabalho que é tipo assim, vamos na escola hoje, seja pública ou privada, chamar os alunos que estudaram na época da pandemia e conversar com eles. Pra deixar isso registrado, né? Pra conversar com eles. Porque você na escola pública foi assim, e você na escola particular foi assim. As escolas podiam incentivar isso. Sabe, brother? Porque nós não estamos livres de outras paradas dessa. Deus me livre e guarde. Mas, porra, acabamos de passar por um momento muito tenso, né? Então, assim, nós não estamos livres de que não aconteça de novo. Né, brother? Então, assim, vamos trazer esse pessoal da escola. Pô, esse pessoal vai voltar à escola. Teve gente que se formou sem ir à escola, brother. É verdade. Tem formatura online, cara. Sim. Pô, caramba, que tristeza naquilo. Sabe? Vamos chamar os professores que trabalharam pra caramba nesse negócio. Pô, eu ia pra minha casa, pô, o cara da barbearia embaixo ligava sol de barão de pisadinha e eu dando aula. Isso dificultava. A escola pública, eu entrava online pra dar aula, entrava um aluno. Ou não entrava ninguém, ou mandava material pro aplicativo que o Estado comprou e ninguém fazia, porque todo mundo foi aprovado, sabe? Então vamos chamar esse pessoal. E tudo isso daqui a 50 anos, como você falou, e brother, não precisa ser daqui a 50 não, pode ser no que vem, sabe? Tudo isso precisa ser registrado, né, nos livros didáticos. Como que isso impactou politicamente o Brasil? Né? Será que, por exemplo, se o Bolsonaro, presidente na época, tivesse tratado a pandemia de outra maneira, será que ele teria sido reeleito? Não? Será que ele, tão militar como ele é, será que ele usasse, por exemplo, os tiros de guerra para promover vacinação? Será que não seria outro resultado? Isso é interessante demais para a historiografia, para a sociologia, para a filosofia e para as nossas vidas. Perfeito. Até porque quando a gente estuda história, por exemplo, a gente olha lá, Reforma Protestante. Não vou entrar no assunto. Não. Mas quando a gente... é importante pra caramba. Mas quando a gente olha lá, hoje a gente tem uma noção já do fato que já aconteceu. Mas e a galera que viveu aquilo lá, na hora que estava acontecendo, né, cara? Eu tenho uma lista de livros, brother, que da minha vida são top 5. Primeiro livro que eu li na minha história é o Menino Maluquinho. Primeiro livro que eu li na minha vida, minha tia Sônia me deu, eu tenho ele até hoje lá, cara. Maravilhoso. O primeiro livro, O Menino Maluquinho, do Ziraldo. E o Queijo e os Vermes também, né, cara? O Queijo e os Vermes ele é um registro, cara, de maravilhoso, que mostra a importância do registro, do resgate dos registros lá na Idade Média. Sabe? Que existem até hoje. Por isso a importância de se manter esses registros. E por isso a importância da tecnologia, de se preservar esses registros. Né? A gente teve um infeliz acidente no Museu Histórico Nacional em 2018, muita coisa se perdeu, mas muita coisa está arquivada aqui. Eu fico pensando, será que essa nuvem, ela não tem limite? Tem tanta coisa, tem tanta gente jogando coisa na nuvem que eu não entendo nada disso, brother. Mas eu fico me pensando, será que essa nuvem é ilimitada, brother? Porque eu boto arquivo lá do Word, boto videozinho, boto uma porrada de coisa. E são assim, estudiosos colocam estudos ali. Até que ponto isso vai? É sinistro, né? É pra se pensar. Nossa senhora. É pra se pensar. Puta que nossa, é muito bom. Rapaz, a gente pode marcar uns outros podcasts temáticos, hein? A gente pegar um tema aí e chablau em cima do tema, hein? A hora que você quiser, brother. Cara, sensacional, cara. Foi sensacional. Que bom te conhecer, cara. De verdade. Isso, cara. Satisfação. Eu adoro trocar ideia sobre história. Adoro. Cara, desejo pra você todo o sucesso do mundo, de verdade, muito tá? Obrigado mesmo. Saiba que... Se você precisar marcar qualquer coisa comigo aí pra trocar ideia, tô dentro. Tá, beleza. A gente vai combinar sim. Vamos marcar algo aí que... pensar num tema bacana aí que a gente possa conversar e a gente explorar em cima disso, cara, porque é legal a gente trazer luz para as coisas, né, cara? Então, eu acho que o pior de tudo
eu falo muito eu acho, né? Mas é minha opinião, mas tá tudo... Mas é isso, a pessoa pode achar, a pessoa tem o direito de achar. Afinal de contas, vivemos uma democracia. Exatamente. A pessoa deve, inclusive, achar o que ela quer. Só que sempre com muita justiça e honestidade e partindo de pontos chaves ali de compreensão de que você tá criando aquilo que você tem, né? A partir de coisas que são estudadas, produzidas. Isso é muito bom, Sim. isso é muito bom. Sim, Deve se achar mesmo, a pessoa tem que achar. Eu ia até falar sobre isso, né? Que eu acho que nenhum tema deve ser escondido, sabe? Eu acho que tudo tem que ter a luz, assim, pra gente poder conversar sobre o assunto. Nossa, Então, isso é uma coisa... Isso é democracia. Isso é justiça. Né? Você poder falar, você poder debater. vamos marcar um podcast pra falar sobre a Segunda Guerra Mundial? Rapaz, vamos marcar sobre a Vamos. Segunda Guerra Porque Mundial. a gente tava falando sobre o nome ali da Segunda Guerra Mundial, acabou que a gente nem deu tempo de entrar nele, né? No Hitler aí, né? Isso, então, vamos falar mas sobre ele. vamos marcar um podcast pra gente conversar sobre a Vamos, Segunda pô, Guerra lógico, pô. e os aprendizados eu posso aí até que... trazer, se você permitir, depois de marcar, eu posso até trazer pessoas que eu conheço que são experientíssimas no assunto. E eu também conheço bastante um pouquinho. Muito bom, muito bom. Ademir, obrigado, hein? Valeu, meu querido. Muito obrigado pela oportunidade. Espero aí que a galera tenha gostado da nossa trocação de ideia. Se você precisar, estaremos aí. Com certeza. Um abraço aí para todos os alunos aí do Ademir que também chegaram. Valeu, galera. Boa, muito obrigado a todos vocês. Queria dizer, só deixar um finalzinho aqui. Fica à vontade. Um beijo para todos vocês que são meus alunos, já foram meus alunos. E um beijo para todo mundo que é aluno no mundo inteiro, tá? E dizer para vocês que nós existimos, o professor só existe porque existem alunos. E tudo que a gente faz sempre é pensando em vocês. Então valorizem seus professores, valorizem a escola, valorizem a educação e sempre é sempre a educação que resolve todos os problemas, seja uma guerra, seja um conflito, seja um problema em casa, um problema amoroso, tudo se resolve pela educação. Então, valorize seus professores, valorize a escola e faça o dever de casa. É isso aí, galera. Então, se inscreva no nosso canal também. Você chegou aqui por causa do Ademir para assistir ele aqui. Fica aqui com a gente aqui que tem mais de 300 episódios aí. Muito legais também e sempre com informação legal, tá? A gente sempre tenta trazer um podcast, porque a missão da gente aqui é agregar na sua vida, independente do episódio, do tema que a gente está trazendo aqui, a gente quer agregar de alguma forma, que você saia do episódio falando assim, caramba, pô, achei maneiro isso aí, aprendi uma coisa nova. Eu acho que é uma grande missão aqui do Noar Podcast, é sempre trazer algum assunto diferente que você fala assim, pô, mudou isso, alguma coisinha aqui na minha cabeça e tal. E se também não mudou nada, pelo menos foi agradável, você distraiu também aí a sua cabeça, teve aí pelo menos uma horinha de um bate-papo legal. Galera, um beijo no coração de vocês aí, gratidão aos nossos parceiros SAF, Free Online, também os nossos parceiros do Espaço Saúde e Bem-Estar, Soneca Home, grandes parceiros. Fique atento ao nosso Instagram, @noar_PDC, que lá a gente sempre divulga a nossa agenda, tá bom? Então, semana que vem tem episódio terça e quinta-feira. E siga também o Professor Ademir nas redes sociais no Instagram. Isso Conta aí. pra gente aí qual é o seu arroba. Professor.ademir.história. Não, professor.história. Eu esqueci. Bota aí o arroba aí, Thalia, na tela. Tá aí naquele... Prof.história.ademir. Não, tá no negócio que ele botou aí, o banner dele. Tá no banner dele. Olha que bonequinho bonitinho. Ah lá, Prof.ademir.história. Isso aí. Que bonequinho bonitinho pra danar lá. Tá aqui, vamos ó. lançar ele até Aqui, ó. É só acessar aí, ó. Isso aí. Entra lá e dá uma olhada. Tá no Hotmart o curso. Vai ter mais projetos. O link tá na bio lá, tá? Tá lá para acessar. Tem um WhatsApp para trocar ideia comigo lá se precisar. Show de bola aí. Muito obrigado pela oportunidade. Parabenizar aqui pela estrutura, parada maneira pra caramba, cada câmera maneira, um monte de câmera, não sei nem por onde eu olho. Você pode olhar pra onde você quiser. Pô, muito bom, cara, que estrutura legal. Obrigado. É muito profissional, muita qualidade. E, pô, na moral, te parabenizar mesmo pela produção que você tem feito, cara. Pô, obrigado. Cada entrevista maneira que eu vi ali, sabe, de coisas interessantes que não fazem nem parte da minha vida. Mas é interessante ouvir pessoas falar. Vários ex-alunos meus que deram entrevista ali pra você. Pô, que legal. Vários. Eu vou lembrar agora o nome deles, porque são muitos, mas vários ex-alunos meus que passaram aqui com você dando entrevista sobre o projeto deles, sobre a produção deles. Então, pô, parabéns, muito bom mesmo. Pô, obrigado. E continue assim produzindo, sério. Valeu. E gostou do papo? Foi legal? Pô, nossa senhora, cara. Eu queria ir embora, não. Eu ficava aqui, cara. Tão bom, ar-condicionado, água gelada. Vou lá pra fora, um calor danado.
Mas foi muito bom, cara. É muito bom trocar ideia assim com pessoas, né, que são interessadas, interessantes sobre história. Tamo junto. A casa é sua, tá? Muito obrigado mesmo. Galera, beijo no coração, boa noite e até a próxima. Valeu, gente.